ela, aqui está a Cláudia Andrade. Olá, Cláudia. Olá. Não é terça-feira, Desculpa. não é esta hora. Esta hora dá-nos sempre. Como Estamos no estás? timing, tudo bem. Olha, isto é muito à frente. É isso, dá jeito. E Explica lá. isto é muito simples. Está vazia, lamento, não é? Pronto, podia ter pedido ao chefe Ivo para pôr aqui a comidinha, mas não. Pronto, é Olha só... que grande ideia é isto. Isto dá para bolos, para o que quiserem, qualquer coisa que precisem transportar. E só tenho uma tira aqui no meio e agora as argolinhas juntam-se aqui e puxa-se o fio aqui. Uau. Pronto, este eu fiz um tamanho grande e este não tem proteção nenhuma, é só tecido com tecido. Eu este vou fazer com o enchimento térmico, porque se precisar, se for alguma coisa que precise manter a temperatura, mantém. Claro, Com- imagina com que uma este. pessoa leva bom, as melhor castanhinhas. Exatamente, um bolo quente ou, sei lá, uma sobremesa fresca. E este enchimento é térmico, portanto ele mantém a temperatura. O que nós pusermos lá quente, ele mantém quente. O que pusermos frio, mantém frio. E então o que é que precisamos? Eu vou fazer um tamanho mais pequeno que aquele. Primeiro porque também não dá muito jeito ter espaços tão grandes, mas também porque eu achei que este pareceu-me demasiado grande. Portanto, este tem 60 por 60 e eu hoje vou fazer o 50 por 50. Portanto, as pessoas também Sim, já conseguem também não é perceber a muito mais diferença. Claro, depende só do centímetros tamanho da a cada mão. travessa. Exatamente. Esta é para comilões e esta é para... Diz-me só uma coisa, isto só para diferentes formas de travessa. Dá redondos, quadrados, retangulares, dá porque isto é, como é um quadrado e depois ele assume a Adapta-se. forma que nós quisermos, adapta-se sim. Então precisamos de dois tecidos, neste caso eu usei um adequado à cozinha, pus umas peras e um outro neutro ou igual, se vocês quiserem, pronto. E o enchimento do mesmo tamanho, portanto, se fizermos com 50 por 50, tudo tem 50 por 50, se fizermos 60 por 60, tudo tem 60 por 60. Sim. E depois só precisamos de a tira do comprimento total diagonal? na diagonal, portanto, eu dou sempre uns centímetros a mais por causa da margem da costura, portanto, a de 50 por 50 tem mais ou menos 70, 71 e eu devo ter feito pai com 73, que é para podermos ter agora aqui uma margem folgada, sem o tecido encolher quando estivermos a cozer. Pronto, e então, alfinete. Para dizer que este tem 8, portanto, isto eu já trouxe pois cozido, cozeste. porque quer dizer, não tem ciência nenhuma, já fizemos isto várias vezes cá. Isto tem 8 de largura, pelo tamanho que eu disse, pelos tais 73. Portanto, cozi, virei do direito e fica um tubinho. Virou, Sim. cozeu, frente com frente, virou. Virei, exatamente. Já fizemos isso várias vezes com as alças das carteiras e por aí fora, portanto não tem dificuldade nenhuma, que as pessoas já sabem fazer isso. Aqui era mais só a medida, para as pessoas saberem ao certo qual é que era a medida. E do outro lado, precisamos destas argolinhas. Estes não são bem argolas, são aqueles encaixes de mochila, porque era o que eu tinha e serve perfeitamente. Senão também podem ser as argolinhas de porta-chaves, quem não tiver destas pode ser argola de porta-chaves. E Que depois encaixa. que é onde encaixa depois a fita. Só tem que ter em conta que se as argolas forem muito pequenininhas, pode não passar o tecido. Portanto, é a única coisa que tem que ter em conta é que o tecido vai passar aqui no meio e, portanto, vejam em casa o tipo de argolas que têm, desde que passe, é suficiente. Pronto. E agora... Achas que aquelas de porta-chaves para se aproveitar são pequeninas? Não, dão porque eu experimentei. Eu primeiro queria argolas, não queria este formato, e experimentei com argolas de porta-chave e dá perfeitamente. Boa. Por isso, as pessoas podem Pano, usar as argolas de porta-chave. o paninho tem que ter pelo menos 10 para passar. Pois é. Senão Se vai tiver oral. ao meio, vai oral. Tem que ir Vai ao oral. oral. Pois é. Pronto. Então, Ou pode ter, quantos gols é que pode tem que marcar? Não, o Porto não precisa fazer nada. Nada. 0-0. Está bem, mas tem que marcar um. Tem que marcar um. E lá não era só para ficar tranquilo, para ficar tranquilo. Não, pode. Logo a abrir, tal. Como é costume, aliás. e depois, e precisamos também de uma tirinha na mesma de 8 por 6, se não estou em erro. Exatamente, por 6 para o pedaço de tecido que vamos precisar para cada argola. E agora vamos pôr nos opostos também, um de cada lado. Alfinetamos. Não vão eles tocar-se, Tocar-se-ão no final. como diria o outro, tocarão-se. Não, tocar-se-ão no final. Boa. Se tiverem se for na mesma destas, se for uma argola pode ser este tamanho. Se for mais pequenino, tenham em conta a largura daqui, que é para depois o tecido passar. Sim, para não ficar a sobrar muito metal, nem sobrar muito tecido, que é para ficar mais ou menos adequado o tamanho. E agora alfinetamos deste lado, do lado oposto, na mesma, não é? Dois Ok. opostos e a tirinha já está ao meio. E agora é só colocar frente com frente. É um projeto super simples. Também pode ser uma ideia para o Dia da Mãe, que está quase aí. Por Agora acaso, vais olha, fazer frente não é? com É um frente. Agora bom vou fazer presente. frente. É um presente para o Dia da Mãe. Deixando ficar uma. Deixando ficar uma abertura. Para Sim, depois sempre, virar. Para depois virarmos, exatamente.
O térmico, se for como este, que é enchimento e térmico, a parte prateada deve ficar sempre para o interior, que é onde nós vamos colocar a nossa comida, travessa, não é? não é? Exatamente. É uma ideia genial. Por acaso é uma grande ideia. As pessoas são muito exigentes, vocês sabem, não é? Devem saber isso muito melhor que eu. Sim. Mas estão sempre a pedir e a dizer que eu agora só ensinei 2 semanas seguidas técnicas e não posso estar a ensinar sempre todas as semanas técnicas, tenho que ensinar projetos. Eu ensinei 2 semanas seguidas Sim, o patchwork. o patchwork. Então agora já não são projetos, cá está um deles, já está. Porque há muitas pessoas que... Mas para executar projetos também às vezes é necessário ter a técnica, portanto. E daí, claro, podem fazer outras coisas. Mas há muitas pessoas que usam, e pronto, e eu sinto-me também feliz por isso, que há muitas pessoas que usam estas dicas para fazer projetos e para venderem e para conseguirem um extra com estas coisas. E então, quando eu só dou técnicas, elas chateiam-se comigo. Pronto, então. Vamos deixar aqui uma abertura, e tanto faz em qualquer um dos sítios, porque isto é um quadrado, portanto em qualquer lado. Como este tem enchimento, eu vou deixar uma abertura generosa, que é para depois não ter dificuldade ao virar. Sim. Pronto, e agora vou cozer. E vou rematar no início e no final. É o que o Porto precisa de fazer também. Nada de mais pertinente. Cuidado com as argolinhas para não partirem a agulha, se elas estiverem muito próximas do tecido, Pois. que são de metal. E agora é só cozer. Isso parece simples. Parece o quê? Parece simples. E é. É relativamente depois de executar tudo direito com as medidas e tal. Nos cantinhos é fazer a mesma coisa que eu digo sempre, que é com a agulha lá dentro levanta-se e roda-se, para ficar o ângulo certo. E como isto são costuras retas, não tem dificuldade nenhuma. Está a fazer um bocadinho mais de barulho por causa do enchimento. Não tem mal, não tem, esteja à vontade. Tem a película prateada, por isso é que faz um bocadinho mais de ruído. Pronto, Francisco põe música para disfarçar. Tá. Está quase? Depois nota-se que o meu micro não toca. Não, mas isto são as cassetes. Isto são as cassetes. Depois estão lá em casa a dizer, para isso qualquer um faz. E na verdade, se pensarmos bem, Mas não é verdade. basta querer. Pois há os Não detalhes. chega. Pois há aqueles detalhes, não é? Fica um bocadinho a coisa de fora. O quê? O enchimento? Sim. Não tem mal. Corta-se. É, corta-se agora. E isto agora vai ficar para dentro. É natural que, seja em que trabalho for que nós estamos a fazer, como o calcador pressiona o tecido, ele às vezes sai ligeiramente do sítio e aqui saiu um bocadinho. Mas isso não é importante. Então explica-me só aqui uma coisa. Diz. Onde é que está a abertura? Está aqui, deste lado. E entre os 2 tecidos. E agora vamos só cortar aqui estes excessos. Tudo que são excessos não precisam de ficar lá dentro a fazer nada. Porque vai criar volume Desnecessário. Exatamente. E agora é só virar pela... Tenho aí mais um. Pronto, e agora é só virar. Depois esta abertura, ou podemos cozer com o ponto escondido, ou podemos fazer lá à máquina. Eu faço. Queres que eu estique isso? Podes virar. Deixa-me limpar a casa. Pronto, nos cantinhos todos, que é para saírem bem as... De um lado sai argolas. Exatamente, e do outro sai uma tira. Passo de mágica. Ora sai argola, ora sai tira. E se não cortássemos, ficam aqui depois os volumes dentro, não há necessidade disso. Pronto, já está. E agora poderíamos passar a ferro. Cuidado porque o térmico absorve o calor, portanto não se queimem. Se usarem o enchimento térmico. E agora, aqui, nesta abertura, podemos Ou ponto fazer escondido. ou ponto escondido ou ponto à máquina, que é viramos para aqui, viramos para dentro
pomos na mesma os alfinetes. Com o ferro fica mais perfeito, porque ajuda Claro. a fazer a A dobra. vincar. Exatamente. Por acaso não trouxe agulha, senão podia explicar o ponto escondido outra vez. Já não explica há muito tempo. Deixa lá ver se tem aqui alguma agulha. Não. Só tenho a da máquina. Oh, linda Nós costureirinha, ontem sem fizemos agulha. uma caixinha de costura. Fizeram uma caixinha de costura? Sim. Uma mini. E Tão gira. foi, tem que ver então. Vale a pena. Com aproveitamento, por exemplo, daqueles Tojos. em lata. Lata. Ah, sei, muito bem. É mais uma caixa de viagem. Sim. Uma mini. Pronto, faz de conta que eu cozi isto. Faz de conta? Faz de contas que eu cozi isto. É um Pronto. suponhamos. Exatamente. E agora? Sim. Vamos lá ver. Essa já não dá, porque também é diferente. Deve Vai dar, dar. deve dar, deve dar, deve. Aquela é exageradamente grande. Pronto, a tira fica para baixo, juntamos as duas argolinhas, aqui, Cuidado para não nos queimarmos a fazer isto. e não precisam de se preocupar com o... pronto, fica aqui, esta fica um bocadinho mais sim. aberto. Mas não precisam de se preocupar com o tombar, porque ela fica Sim, ao puxar. a pega fica exatamente a meio, portanto, está feito. Uau. Pronto, e esta vai conservar a temperatura. Pronto, se acharem que este tamanho é pequeno, façam 60 por 60, que foi aquilo. Mas aconselho para o enchimento, porque este fica assim mais molzinho e este fica, para além de conservar, Fica mais fica hirto. fica mais composto o tecido. Se não tiverem o... Olha, Como é que isso aconteceu? porque Porque está aqui está aí, aberto. não. Não faz mal. Se não quiserem ou não tiverem o enchimento térmico, podem fazer com o enchimento normal. Já está. Com enchimento normal, só para criar um bocadinho de estrutura. E se tiverem determinada travessa que Façam ao queiram tamanho. fazer, façam ao tamanho, não é? Exatamente. Podem fazer ao tamanho. Podem. Medir Pronto, e fazer X por X. É sempre em quadrado, portanto. sempre enquadrado. Tem é que Espetacular. tirar a medida do fundo, desta altura também. Este também tem asas, É por o isso é que fundo não vezes ajuda 2, sim. É só fazerem o tamanho do fundo e verem mais ou menos se ele vai encaixar se sobra tecido suficiente para ele conseguir dobrar aqui, Muito bem. nos quatro lados. Boa. Está feito. Qualquer Muitos dúvida já parabéns. sabe, é só retirar, espero que não, é relativamente simples, que não surjam dúvidas, mas se surgirem já sabem também que felizmente podemos contar com a Cláudia Andrade e com a Rieralta e portanto podem saber mais, por exemplo, no website rieralta.com, no Facebook e localmente na Rua do Rosário no Porto. Verdade? Exatamente, verdadeiro. Verdade.